Galera, conceito importante, talvez um pouco confuso, mas eu quero trazer para vocês a medida da capacidade de difusão e como ela pode ser feita para fins práticos. Mas eu quero trazer para vocês que tudo aqui é derivado da lei da difusão de Fick, tá? Tudo aqui é derivado. Por quê? Porque a transferência do oxigênio normalmente ela é limitada pela quantidade de fluxo disponível, mas ela pode ser limitada em algumas circunstâncias pela difusão. Tanto que antigamente utilizava-se oxigênio para fazer esse tipo de exame, principalmente em condições hipóxicas, mas não é muito mais utilizado o oxigênio para avaliar as taxas de difusão. Por quê? Porque eu preciso de um gás que é limitado pela difusão. E aí eu vou ver principalmente a capacidade de fusão pelo monóxido de carbono. Então vamos lá. Começamos falando aqui da lei da difusão de quem? Ele aqui de novo. Lei da difusão de Fick. Só que em condições normais eu não consigo medir nem a área, nem a espessura da membrana alveolo-capilar em vivo. Então eu vou fazer o quê? Vou chamar tudo isso aqui de D, ó. Tá? Eu vou chamar tudo isso aqui de D, porque D é a chamada capacidade de difusão dos pulmões e vai incluir a difusibilidade, que a gente já sabe, a área e a espessura, tá? Porque depois eu vou correlacionar com os meus dados clínicos, a depender da doença que eventualmente eu tiver. Então vamos reescrever essa equação aqui, ó, tá? A velocidade de difusão de um gás é o D, que é a área, espessura e coeficiente de fusibilidade, e diferença de pressões, tá? Então vamos falar o seguinte, vamos inverter esta equação aí, vamos passar o D para lá, vamos trazer o V para cá, na verdade vai ser do CO. Então aqui, ó, coeficiente de fusibilidade mais área e espessura é igual velocidade de difusão do monóxido de carbono, P1 menos P2. Vamos lembrar daquela figura lá. Diferença de pressões, tempo de trânsito, 0,25, 0,5, 0,75. Vocês lembram que aqui em cima alveolar, aqui eu tinha pressão parcial, óxido nitroso estava aqui em cima, oxigênio estava aqui e o monóxido de carbono estava aqui, ó. Tanto que a diferença de pressão aqui do monóxido de carbono praticamente era desconsiderada, né? Então, como P1 e P2 são pressões parciais e são praticamente iguais, a diferença é extremamente pequena, nós vamos fazer o quê? Chamar de pressão alveolar. Então, olha lá. Difusão, velocidade por CO, pela pressão alveolar de CO. Ou seja, em outras palavras, a capacidade de difusão pulmonar para o monóxido de carbono é o volume desse gás transferido em mililitros por minuto por milímetro de mercúrio da pressão parcial alveolar. Então a gente consegue decompor a equação de Fick pelas características do monóxido de carbono. Então o monóxido de carbono ele é utilizado porque a captação desse gás é limitada pela difusão. A capacidade de difusão normal do monóxido de carbono é 25 ml por minuto por milímetro de mercúrio. E a capacidade de difusão ela aumenta durante o exercício, tá bom? Concentração alveolar de monóxido de carbono não é constante durante a pausa respiratória, mas se considera dessa forma é o fim. O valor normal da capacidade de difusão do monóxido de carbono em repouso é cerca de 25 ml por minuto por milímetro de mercúrio e aumenta 2 a 3 vezes em exercício devido ao recrutamento e à distensão dos capilares pulmonares. Tema um pouco mais árduo aí, mas tudo é derivado da lei de Fick. Vamos lembrar dela rapidinho aqui, ó. Espessura, área e diferença de pressão. Então, velocidade de difusão de um gás é diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à espessura, coeficiente de fusibilidade vezes P1 menos P2. Coeficiente de fusibilidade, a gente lembra, né, que é solubilidade dividido pela raiz quadrada do peso molecular. Já falamos bastante sobre isso. Está aqui a chave do capítulo, aqui a principal informação
que eu quero falar para vocês. Se vocês saírem deste capítulo sabendo princípios da lei de Fichte, eu estou muito feliz, tá? Porque os outros conceitos eu concordo com vocês, eles são um pouco mais densos.